Olá pessoal, tudo bem? Nós temos tido alguns problemas com registros de balanço hídrico na UTI. Resolvemos gravar esse vídeo para tentar ajudar vocês a compreender como que isso deve ser feito, tá bom? Essa é a nossa folha de balanço hídrico do hospital e o balanço hídrico é uma coisa muito importante na UTI. É um controle importante que o médico precisa ter, especialmente nos pacientes com infecção respiratória grave, como no caso do Covid, ok? Então, o que é o balanço hídrico? O balanço hídrico nada mais é do que a soma entre a relação entre o que o paciente ganha de volume e o que ele perde de volume. Então, nesses campos aqui marcados em azul, delimitados por esse quadrado azul, tem aqui líquidos administrados, ok? Isso aqui é a soma de todos os líquidos que vão ser infundidos no paciente. Soluções, medicações, dieta, etc. Ok? Desse lado de cá são os líquidos eliminados, que são os líquidos que vão sair do paciente. Tá aqui, drenos, diurese, diálise, etc. Ok? Então, o que é o balanço hídrico na verdade? Eu vou pegar o que o paciente ganhou de líquido menos o que o paciente perdeu de líquido, e isso vai dar uma conta matemática. Ok? E esse balanço pode, se esse paciente ganhar mais líquido do que perdeu, essa conta vai dar positiva, o balanço é positivo. Se esse paciente perder mais líquido do que ganhar, vai dar uma conta negativa, esse balanço então é negativo. Então, balanço positivo significa que o paciente ganhou mais líquido do que perdeu, balanço negativo significa que o paciente perdeu mais líquido do que ganhou. Então, vamos tentar exercitar isso daqui. Vamos botar aqui alguns exemplos de soluções que esse paciente vai usar. Então, aqui, fentanil, midazolam, morfina, insulina, por exemplo, medicações que a gente usa com frequência lá. Ok? Aqui tem a dieta do paciente, que é outra coisa que a gente leva em consideração também. Tem outras coisas que eu posso colocar aqui, mas para exemplo eu vou colocar só essas. Tá? E vamos supor que esse paciente, então, a cada horário do plantão, ele foi infundido, foi anotado esses valores aqui. Ó. Esses valores de fentanil, a cada horário, botei aqui um balanço a cada 2 horas, tá? Anotação a cada 2 horas. Em alguns casos isso pode mudar para de hora em hora, enfim, mas é só para exemplificar aqui, anotação a cada 2 horas. Esses valores ele fez de fentanil, foram anotados que estava na bomba, né? Esses valores de midazolam, esses de morfina e esses de insulina. Ok? A dieta desse paciente ela foi evoluída ao longo do plantão, foi anotado esses valores aqui a cada 2 horas, né? 50, 60, 70 e assim por diante. E a diurese desse paciente também foi anotada a cada 2 horas aqui, né, ao longo do plantão. Então, finalizou as 12 horas de plantão, a enfermeira vai fechar o balanço, ou o enfermeiro, né? Como que vai ser feito isso? É simples, conta matemática. Eu vou somar, aqui embaixo tem um campo, ó, total das 12 horas diurnas, somatória. Ou seja, eu vou somar aqui todos os valores que esse paciente ganhou ou perdeu. Então, por partes. Eu vou somar todos os valores que o paciente ganhou de fentanil. Se eu somo todos esses valores, eu tenho um valor de 148 ml. Somar tudo que ele recebeu de midazolam, 100 ml. Tudo que ele recebeu de morfina, vai dar 70 ml. E tudo que ele recebeu da solução de insulina, que vai dar aqui 8 ml. Vou somar também tudo que ele recebeu de dieta, total de 420 ml nessas 12 horas. Então, esses valores são os líquidos infundidos no paciente. Mas o paciente urinou ao longo do plantão. Isso aqui é líquido perdido pelo paciente. Se eu somar todos esses valores, eu vou ver que esse paciente urinou no plantão 950 ml. Como é que é o balanço, então? Eu vou somar tudo que ele ganhou e diminuir do que ele perdeu. Para somar tudo que ele ganhou, eu vou pegar os totais de cada solução. 148, mais 100, mais 70, mais 8, mais 420. Isso aqui vai dar um valor que eu vou colocar aqui, ó, líquidos infundidos em 12 horas, diurna, 746 ml é o total de líquido que esse paciente aqui do exemplo recebeu. Tá? A mesma coisa eu vou pegar com os líquidos que ele perdeu. Eu vou somar todos esses valores aqui para saber o total de líquidos que ele perdeu. Nesse nosso exemplo só tem a diurese. Poderia ter aqui dreno, poderia ter alguma outra coisa. Só tem aqui diurese. Se eu somo tudo isso aqui que esse paciente recebeu, no caso, só tem esse valor que é 950. Então eu vou colocar aqui líquidos eliminados em 12 horas diurnas, 950 ml. E como é que é o balanço hídrico desse paciente então? Percebam que 950 é maior do que 746. Isso significa que ele perdeu mais líquido do que ganhou. Se ele perdeu mais do que ganhou, esse balanço dele tem que ser negativo. Então, 746, aí como é que eu faço a conta? O que ele ganhou menos o que ele perdeu. 746 menos 950, essa conta vai dar negativa, porque 950 é maior. Então, nós temos um balanço das 12 horas diurnas de menos 204 ml. Esse paciente perdeu mais líquido do que ganhou nessas 12 horas. O plantão continua à noite, né? E à noite vai continuar anotando aqui os valores de cada solução. Então aqui os valores do fentanil, do midazolam, da morfina. E a bomba de insulina estava usando até esse horário aqui, de repente desligou a bomba e não anotou mais nada. Foi só esses dois aqui. Então, a dieta a mesma coisa, vai continuar recebendo aqui ao longo do plantão todos esses valores. E a diurese também, mesma coisa. Então vamos somar aqui, como é que nós vamos fazer o balanço da noite? Da mesma forma que a gente fez do dia. Vamos somar cada solução dessa daqui, o quanto que o paciente recebeu. Somando todos os valores que ele recebeu de fentanil, 113 ml, os de midazolam, 159 ml,
os de morfina 82 ml e os de insulina 2 ml só, porque essa bomba foi desligada aqui. Dieta, recebeu quanto? Estava dieta aqui, mesma vazão a noite inteira, 480 ml de dieta. Então esse é o total dos líquidos que esse paciente recebeu à noite. E da diurese, que é o que ele perdeu, né? Esse paciente não tem outra perda de volume, só a diurese, nós vamos perder aqui 300 ml. E total 300 ml. Agora percebam uma coisa curiosa, que não faz parte do balanço, mas eu coloquei de propósito para que vocês tenham atenção e nos ajudem nisso também. Esse paciente vinha urinando bem o dia inteiro, de repente ele urinou bem no primeiro horário da noite e subitamente ele parou de urinar. Não é comum acontecer esse paciente fazer anúria subitamente assim, tá? Esses pacientes não perdem função renal tão rápido assim. Geralmente, o que significa isso aqui, ó, ele vinha urinando bem e de repente perdeu, parou de urinar, isso aqui geralmente significa ou que a sonda está obstruída ou está fechada, tá? Isso é uma coisa que também tem acontecido nos nossos plantões. Então isso aqui, ó, o paciente vinha urinando bem e parou de urinar, deve ser sinalizado ao médico, ó, doutor, vinha urinando bem e parou de urinar. Essa sonda deve estar fechada ou obstruída. Mas suponhamos que nesse caso aqui não perceberam isso daqui e esse paciente ficou anotado 300 ml de diurese somente à noite. Então vamos repetir o exercício. Vamos somar todos os líquidos que o paciente ganhou, 113, mais 159, mais 82, mais 2, mais 480, total de líquidos infundidos em 12 horas noturna, 836 ml, foi o que esse paciente ganhou de líquido durante a noite. E o que ele perdeu? Só esses 300 aqui, né? Então vamos colocar aqui 300 ml que ele perdeu à noite. Vejam que aqui está ao contrário, esse paciente ganhou mais líquido do que perdeu. Então, se eu fizer a conta do que ele ganhou menos do que ele perdeu, essa conta vai dar positiva, porque ele ganhou mais do que perdeu. 836 menos 300, então eu vou dar um balanço nas 12 horas noturnas positivo de 536. Ou seja, durante o dia ele perdeu mais líquido do que ganhou, durante a noite ele ganhou mais líquido do que perdeu. Então, durante o dia, balanço negativo, durante a noite, balanço positivo. E o balanço das 24 horas, a mesma coisa. Se aqui ele está ganhando mais e aqui ele está perdendo, o que acontece? 536 é maior do que 204. Então, nas 24 horas, no total, ele ganhou mais líquido do que perdeu. Então, eu vou fazer 536 menos 204. Com isso, se durante o dia sobrou 536, durante a noite sobrou 536, durante o dia faltou 204, quanto vai ser isso nas 24 horas? Simples, 536 menos 204, total mais 332. Por que o mais? Porque ele continuou ganhando mais. À noite, proporcionalmente, ele ganhou mais líquido do que ele perdeu de dia. Então esse balanço das 24 horas ele tem que ser positivo, mais 332, ok? Porque no dia inteiro ele ganhou mais do que perdeu. A culpa disso foi o quê? Foi de que ele parou de urinar. Então ele continuou recebendo líquido e deixou de perder, ok? Balanço positivo de 332 ml. E o balanço acumulado, o que é? É simples, eu vou pegar o balanço acumulado que estava ontem e vou somar com o de hoje, acumular um pouco mais. Então, vou lá na ficha de balanço de ontem e vou pegar o que tinha ontem, o balanço acumulado. Então, vai ser o de hoje, 332, somado com o balanço acumulado de ontem. Ok? Ou seja, vamos supor que o balanço acumulado de ontem era 500. Já era positivo, acumulado 500. Acumulou mais 332, então o balanço acumulado vai ser, no caso aqui eu não botei, mas 882. Ah, mas se o balanço de ontem era negativo, era menos 100, estava faltando 100, agora sobrou 332, quando eu faço um pelo outro, vai agora ficar mais 232. Eu vou fazer a conta matemática, ok? Então esse é um exercício básico de balanço hídrico que eu espero que tenha ajudado vocês. Mas, como eu falei com vocês, percebemos que esse paciente aqui teve um probleminha durante o plantão, ele parou de urinar e ninguém percebeu, e aí ele só urinou os 300 ml. Mas suponhamos que não foi isso que aconteceu, que ao invés disso, alguém foi lá e, ó, doutor, o paciente parou de urinar, estava urinando bem e parou de urinar. Olha, vamos lavar a sonda para ver, vamos trocar a sonda. E aí quando trocou a sonda, o que aconteceu? Nesse horário aqui que trocou a sonda, saiu 900 ml de diurese. Então o total das 12 horas noturnas não vai ser mais 300, vai ser 900 mais 30, ou seja, 1.200 ml de diurese. Então esse paciente perdeu o líquido, ele só não estava saindo porque a sonda estava fechada, mas agora o líquido saiu, então 1.200 ml. Então, total de líquidos eliminados em 12 horas não é mais 300 e sim 1.200. O que aconteceu agora? O mesmo que durante o dia. Esse paciente perdeu 1.200 e ganhou 836, então ele perdeu mais do que ganhou. Novamente, então, 836 menos 1.200, se a perda foi maior do que o ganho, esse balanço vai ter que ser negativo. Então, não vai ser mais aquele valor que estava antes. Então, 836 menos 1.200, eu vou ter aqui novamente um balanço negativo, né? Agora de 364. Então, como que eu vou fechar as 24 horas agora? Se ele perdeu durante o dia e perdeu durante a noite, significa que
nas 24 horas ele necessariamente tem que perder. Ele não pode perder e agora ganhar. Ele perdeu de manhã, perdeu de noite. Então, eu vou acrescentar a perda. Já era negativo 204. Se eu diminuo 364 disso aqui, como seria eu somar esses valores, 364 mais 204, só que o sinal aqui ele tem que ser negativo, porque é perda com perda. Eu não tenho como perder de manhã, perder de noite e no final do dia eu ter ganhado. Isso é impossível acontecer. Então, menos 204 menos 364 não vai ser mais esse balanço que estava antes, vai ser, na verdade, menos 568. Esse balanço é negativo em 568, porque ele perdeu o dia inteiro mais líquido do que ganhou. Tá? Então, esse balanço tem que ser negativo. E agora o balanço acumulado? A mesma coisa. Eu vou pegar esse menos 568 e vou ver como ele vai se relacionar com o balanço de ontem. Então, se o balanço de ontem já era negativo em 100, por exemplo, o balanço acumulado vai ser menos 568 menos 100, vai dar menos 668. Ah, não, mas o balanço de ontem era positivo em 300. Então vai ser menos 568 mais 300, eu vou para menos 268. Certo? Vai prevalecer o sinal do número maior. Ok? E suponhamos que não tem balanço acumulado de ontem. Hoje é o primeiro dia do paciente no hospital. Então qual é o balanço acumulado dele? É o mesmo de hoje, porque é o primeiro balanço que eu tenho. Então se hoje é o primeiro dia dele no hospital e ele fechou em menos 568, qual é o balanço acumulado? Menos 568. Certo? Ah, não, hoje é o segundo dia. Ou melhor, hoje é o primeiro dia, então fechou o balanço igual. E amanhã eu vou copiar sempre do balanço acumulado. Neste caso é igual porque é o primeiro dia. Mas se não for o primeiro dia, esses valores vão ser diferentes. Eu sempre vou somar isso daqui. Não precisa fazer o que vocês estão fazendo, que é anotar aqui embaixo, como se fosse um outro campo, o balanço de ontem. Isso confunde a cabeça da gente. Eu só preciso pegar o balanço de hoje e acrescentar ou fazer a relação de mais ou menos com o balanço de ontem e botar aqui balanço acumulado. Amanhã eu vou pegar o quê? Vou pegar todo o balanço do dia e vou juntar com esse balanço acumulado de ontem, do dia anterior. Simples assim, certo? Mais um exemplo aqui só para a gente clarear, outro problema que eu tenho visto nos nossos balanços é o seguinte. Se esse paciente for fazer hemodiálise, eu apaguei o resto para não gerar mais confusão. A diálise geralmente tem aqui o flash da hemodiálise, né? Então, suponhamos que esse paciente aqui fez flash de 200 ml hora, estava prescrito para ele 200 ml hora, e fez diálise aqui dessa hora até essa hora, certo? Somando todo o flash desse paciente, deu aqui 2.200 ml de flash que esse paciente recebeu. E aí, quando acabou a diálise, nesse mesmo horário aqui, a diálise estava programada para perder 2.000. Aí a enfermeira vai lá e anota aqui 2.000 de perdas líquidas eliminadas na diálise, 2.000 ml. Só que o que acontece? Aqui ele anotou o balanço efetivo, descontado o valor do flash. Se eu anoto o flash aqui e anoto o valor descontado aqui, qual é o resultado disso? Ele ganhou mais volume do que perdeu. Na hora que eu botar no balanço, vai parecer que a diálise foi inefetiva. Então, ou eu apago isso aqui, não registro esse flash e anoto aqui só a diálise efetiva, que eu acho mais simples, ou se eu quiser anotar todos os flashes que o paciente fez, eu preciso anotar aqui a perda total, que neste caso aqui seria 4.200, né, de volume. Porque quando eu tirasse esses 2.200, eu ia chegar nesses 2.000 aqui de perda efetiva. Acho mais simples a gente simplesmente não registrar esses flashes e de registrar só a perda efetiva. Porque se a gente está tendo dificuldade no registro dos balanços hídricos, quanto mais a gente simplificar, melhor. E isso vai ser igualmente eficaz. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu acho que a gente pode simplificar, veja que nesses exemplos que eu coloquei, eu não anotei aqui 12,3, 20,7, essas frações, porque eu acho que isso faz pouca diferença, tá? E vai dificultar mais a conta para vocês e até a própria anotação. Então a gente pode anotar os valores inteiros, tá? É a minha sugestão para vocês, tá bom? Esse vídeo nós gravamos para tentar esclarecer a questão do balanço hídrico, porque infelizmente a gente ainda está tendo muito problema com o balanço hídrico. A gente não tem um balanço confiável na nossa UTI com 1 mês de funcionamento, tá? E eu quero ajudar aqueles que tiverem dificuldade a compreender essa questão do balanço hídrico. Se ficou alguma dúvida, nós estamos à disposição para tentar ajudar. Viu? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos.